Oi pessoal, é o Marcos, eu faço doutorado aqui no Japão e hoje eu queria falar com vocês sobre como escrever um projeto de pesquisa. Essa é uma das fases de seleção da bolsa de pós-graduação do MEXT e escrever um projeto de pesquisa é uma das coisas mais importantes que vocês vão precisar fazer na carreira científica de vocês. Então, se você nunca escreveu um projeto de pesquisa antes, eu fiz um guia curto de como escrever um projeto de pesquisa de 10 páginas, que é o que o MEXT pede, para que depois que você passe na prova de seleção, você possa ir para a entrevista bem preparado e apresentar um ótimo projeto de pesquisa. Além disso, se você chega no Japão como estudante de pesquisa e você já tem o seu projeto de pesquisa e já tem uma ideia do que você quer, você já está muito mais na frente. Sempre que você está em dúvida do que você quer fazer ou não, você acaba perdendo tempo. O mais importante de um projeto de pesquisa é que esteja muito claro qual pergunta científica você vai responder. Então, para que você seja capaz de escrever esse projeto de pesquisa, você tem de identificar qual é essa pergunta. Às vezes, você está começando a sua carreira científica, pode ser difícil escolher uma pergunta científica interessante, ou algum novo experimento, ou alguma nova técnica. E uma forma fácil de gerar novas ideias é simplesmente combinar dois ou mais tópicos. Então, por exemplo, se existe uma tal técnica que é feita dessa forma e com material X, e você pergunta, o que aconteceria se em vez do material X fosse material Y? E procura em outros artigos científicos e nunca ninguém tentou isso antes, essa já é uma pergunta científica. E você precisa então analisar se essa pergunta é interessante ou não. Isso poderia trazer algum benefício. Se essa pergunta é interessante e se ninguém nunca fez antes, você já tem uma pergunta científica que você pode responder. Até esse momento eu já tive que escrever muitos projetos. Então é importante que na sua carreira científica você tenha essas ideias e vá guardando para quando você precisar delas no futuro. Um ponto de início onde começar um novo projeto de pesquisa. E quando você vai guardando essas ideias, você vai descobrindo e desenvolvendo quais são os seus interesses e definindo a sua área de pesquisa. E é muito bom você sempre trazer outras áreas e tornar a sua pesquisa interdisciplinar. Eu geralmente leio artigos científicos e presto muita atenção nos métodos, em qual a pergunta científica do artigo, e penso quais modificações seriam interessantes. O que os autores não fizeram por falta de tempo, ou porque eles não prestaram atenção. E eu comparo essas ideias com outros artigos, e sempre fico pensando no que é novo, o que é diferente, e vou anotando. Essa é uma coisa muito boa se você puder fazer já desde a sua iniciação científica. Eu tenho uma professora que recomendava todo dia ler o título, só o título, de 15 a 20 papers, e aqueles que são mais interessantes você podia ler o abstract. E se o abstract fosse muito interessante, você podia ler um paper. Você pode já criando o costume de ler esses papers e essas ideias vão vir. Mantenha essas ideias, desenvolva-as com o tempo e quando você precisar escrever o projeto, você vai ter um reservatório dessas ideias. Supondo que você já tenha a sua ideia científica, já tenha a pergunta que você quer responder e você viu que ninguém tratou desse problema antes. Então você precisa fazer uma pesquisa na literatura para descobrir por que esse problema nunca foi tratado. É simplesmente porque ele é novo, ou é porque ele é muito difícil de implementar, é porque pessoas tentaram e não deram certo. Então você, num projeto, precisa explicar por que esse problema é novo, por que ele é interessante e qual é a sua estratégia para tratar esse problema. Porque se é um problema muito interessante, por que ninguém nunca tratou ele antes? E você precisa ter uma resposta. Então todo artigo científico precisa ter essas coisas bem claras. A ideia, a pergunta científica, como você vai tratar, por que ela é interessante e demonstrar que ele é novo, citando referências. E nesse processo você vai juntando as referências que você vai usar para justificar a sua estratégia para resolver esse problema e os outros artigos que têm temas similares ou experimentos similares para mostrar que você está atualizado em relação ao que os outros cientistas vêm produzindo. Depois disso, vem uma das fases mais difíceis de se escrever um projeto, que é olhar aquele papel em branco, aquele documento em branco no computador e não saber por onde começar. Eu tenho uma técnica que eu uso para contornar esse desafio, mas mesmo assim é sempre muito difícil.
eu faço o que eu chamo de um texto primordial. Eu não sei se esse é o nome, eu inventei agora. Mas o que é esse texto primordial que eu faço? Eu tenho a minha ideia já na minha cabeça, mais ou menos o que eu quero fazer. Então eu digito ou eu escrevo à mão, de uma forma muito rápida, sem corrigir de português, sem pensar muito, sem pensar em estrutura, sem nada, um parágrafo, um texto. E eu digito. E vou digitando, tudo que vem à minha cabeça. É bem um brainstorming. Põe tudo no papel, não se filtra. Coloca tudo lá. E no final disso você vai ter todas as suas ideias no papel, de uma forma toda bagunçada, mas você já não vai estar mais aquela página branca do computador. E é nesse passo desse texto primordial que a maior parte das pessoas que estão começando a escrever projetos podem cair em uma armadilha. Quando nós somos alunos de graduação, desde a escola, nós sempre escrevemos com o objetivo de provar para alguém que nós aprendemos a matéria. Então, o estilo em que nós escrevemos, muitas vezes é um estilo em que nós estamos assumindo que a pessoa que vai ler já sabe a informação que nós estamos querendo transmitir. E o objetivo, ao escrever, é só provar que nós sabemos também. Mas quando nós estamos escrevendo um projeto, que é uma ideia que nunca foi feita antes, esse é um dos maiores erros. Nós temos que escrever com um estilo, ou com uma facilidade de entender, para ensinar uma pessoa que não conhece sobre esse assunto por que nós estamos apaixonados por esse assunto e por que nós queremos muito estudar esse assunto. E é um estilo completamente diferente quando você escreve para provar alguém que você sabe e quando você está ensinando. E ser didático é uma das coisas mais difíceis. Ser didático e conciso. É importante lembrar que na banca de avaliação do Max são pessoas informadas e inteligentes, mas elas não vão ser especialistas da sua área. E isso é verdade também para outros projetos. À medida que você avança a sua pesquisa, a sua carreira científica, cada vez você vai estudar um assunto mais específico. Até que em algum ponto, quando você é aluno de doutorado, você é a única pessoa no mundo que estuda esse assunto. Então você precisa treinar desde o começo como se expressar de forma oral e escrita por meio desses projetos de pesquisa. Por que a sua área é interessante? Por que ela vale a pena ser financiada? E isso também é importante para você se justificar de por que você está investindo tanto tempo e o seu cérebro nesse problema. Levando isso em consideração, que você quer ensinar e não provar que você sabe. E agora você está com o seu texto primordial, que tem todas as informações essenciais. É nesse estágio que eu começo a fazer um rascunho das imagens. Então, eu começo a pensar nas imagens que eu quero e faço rascunhos do que inclui nessas imagens. E quando você faz uma imagem, uma figura, você tem de pensar que ideia ela está transmitindo e ver se ela está transmitindo de forma clara. No começo, eu também faço um rascunho primordial dessas figuras, eu só desenho no papel. E depois eu vou pensando, essa imagem está representando o quê? É um esquema? É o porquê esse projeto é importante? Que informação essa imagem está carregando? E quando você está fazendo as imagens, você também tem de pensar na limitação de espaço do projeto. No caso do Max, são em torno de 10 páginas. Então, o que eu recomendo? Que você faça uma imagem na introdução, uma nos métodos e talvez uma nos resultados. E nesse caso, os resultados, como você não fez experimento, não são resultados de fato, mas uma discussão e o que você espera. Para o Max, eles não dão uma estrutura ou a forma como você tem de fazer esse projeto. Então, por precaução, eu sugiro você não tentar uma estrutura nova ou uma estrutura não tradicional. Faz o título, o resumo, a introdução, os métodos, a discussão e uma conclusão. Então, depois que eu terminei as imagens, o rascunho de imagens, eu vou para um software no computador e começo a fazer um esboço das imagens que eu vou usar. E a minha dica é que você use um software de design vetorizado. Por quê? Softwares de design que não são vetorizados, como por exemplo o Photoshop, fazem com que as imagens às vezes fiquem pixeladas se a resolução não for boa o suficiente. E você não tem esse risco quando você usa um software vetorizado, como por exemplo o Illustrator ou o Inkscape, que é gratuito.
Então eu recomendo que você use um desses. Pode parecer difícil de usar no começo, mas em um dia você consegue aprender. E usar esses softwares para começar a fazer as suas imagens. E o bom desses softwares também é que é muito fácil modificar e adicionar imagens e juntar e combinar. Então você já pode ir fazendo o próprio esboço e corrigindo essas imagens no software à medida que você vai refinando a informação contida em cada uma dessas imagens. E aí começa um longo processo de refinamento dessas ideias. Então depois do rascunho primordial, depois das imagens, vem a parte de refinar todas as informações. E aí que você vê se tem informação faltando, se tem informação extra. E você quer um resultado em que não tem nada além, nenhuma informação que você mencionou em algum canto que não foi utilizada depois. E você também não quer informações faltantes, informações que eram importantes para entender a estrutura lógica desse projeto. Você quer exatamente a quantidade de informações mínima, mas que são suficientes para entender o que você quer fazer. E apresentadas de forma didática. E é esse processo desse refinamento que pode ter 10, 20, 30 iterações em que você vai gastar mais tempo. Quando você já tem um projeto apresentável, você pode mostrar para alguém, um seu colega da sua área, ou até melhor, um colega que seja cientista, mas não da sua área, e perguntar o que ele ou ela acha. Se é fácil de entender, se é difícil. Porque se o seu colega não entender, provavelmente as pessoas da banca também não vão entender. Para mim, uma coisa muito importante também é como o projeto é visualmente. Sempre que possível, eu tento usar o LaTeX. Não sei se vocês conhecem, essa é uma ferramenta de edição de texto e imagens. Tem gente que chama de LaTeX, tem gente que chama de LaTeX ou de outras formas. E ele é muito utilizado em matemática porque com ele é bem fácil escrever equações ao contrário do Word, que é um pouco difícil. E com LaTeX você consegue fazer projetos muito bonitinhos, tem templates que você acha na internet, e eles ficam parecendo muito profissionais. E é gratuito de usar, você pode usar até online, você não precisa instalar nada no seu computador. Tem alguns projetos em que você precisa seguir um template específico, então você tem de ver se você consegue usar LaTeX ou se você tem de usar Word, mas quando possível eu uso o LaTeX. Eu prefiro porque é mais fácil de mudar e é mais fácil de montar o template, você não precisa reescrever o documento inteiro, e eu já salvo ele na nuvem e fica lá de referência. E uma pergunta que eu tinha na época que estava escrevendo o projeto para o consulado é: esse projeto que eu escrevi, eu realmente tenho que fazer ele exatamente quando eu chegar lá no Japão? E a resposta é não. Esse projeto provavelmente vai mudar quando você chegar lá, porque ele depende muito do professor, dos equipamentos do laboratório. Então, esse projeto essencialmente é para propósito de avaliação e ele também funciona como um guia para quando você chegar no Japão. Mas, depois que você for aprovado, você pode modificar esse projeto e seus experimentos a qualquer hora, e é provável que isso aconteça. Então, não se restrinja no projeto pensando em que equipamentos tem no laboratório de lá, ou que você vai ter tempo de fazer ou não. Escreva uma ideia que é interessante, que de fato seja da área que você pesquisa, e depois, se necessário, você pode fazer modificações. Isso também não é uma justificativa para você escrever ideias megalomaníacas. Você tem de escrever coisas que sejam factíveis, compatíveis com a sua experiência e que poderiam, de fato, ser executadas. E essas foram as minhas dicas. Eu espero que elas ajudem você a ser aprovado no MEXT, em outros processos seletivos, e eu pretendo no próximo vídeo falar quais são as diferenças de trabalhar num laboratório no Brasil e no Japão. Até mais!